Pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui na área com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Perinardi, eu sou procurador da República, aprovado aí no concurso do MPF de 2008. Estou no exercício aí do cargo desde 2010, então um pouco mais de 10 anos. Ao longo da minha carreira de concursos, eu prestei inúmeros concursos, magistratura, Ministério Público, Procuradoria do Estado, com algumas aprovações, até que foi aprovado no concurso do Ministério Público e, desde então, aqui estou na carreira que eu escolhi para exercer ao longo da minha vida, aí, pelo menos até quando eu tiver a possibilidade disso. Hoje eu vou tratar de um assunto com vocês, né? Nosso bate-papo hoje vai ser sobre uma das fases do concurso de procurador de Estado, que é a fase oral. E por que eu vou conversar com vocês sobre isso? Porque, pessoal, embora seja a última fase, pelo menos a de caráter eliminatório, e que somente chega lá quem realmente está preparado, né? Embora algumas pessoas ainda tendem a acreditar na sorte, na ausência, não, a sorte só ajuda quem estuda, causa muita ansiedade, muito nervosismo nos candidatos, nervosismo esse, inclusive, que pode implicar num eventual aprovação numa posição um pouco mais atrás no concurso, né? E até mesmo implicar a reprovação do candidato. Então, o nosso bate-papo tem justamente esse objetivo. Eu vou conversar sobre a prova, vou conversar sobre as peculiaridades da prova, vou trazer algumas dicas que nós, dos adversários do SERS, entendemos que são bem úteis, né, na hora de se fazer a prova, e que eu utilizei quando eu fui fazer a minha prova, que tem justamente o objetivo de auxiliá-los aí nessa tão difícil caminhada de concurso, que, por outro lado, é por demais recompensadora. Então, nós vamos dar um passando pelo concurso de uma forma geral e focarmos aí a maior parte do nosso bate-papo na prova oral, correto? Obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram levantar, que não foi abordada aqui, fiquem à vontade para nos escrever, correto? Nós estamos, como eu falei para vocês, à disposição para ajudarmos aí nessa caminhada com uma tão almejada aprovação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, quais são as fases do concurso de procurador de Estado? Bom, é importante, isso é uma dica para qualquer assunto relacionado ao concurso, que você leia o edital do concurso, correto? Mas as fases, basicamente, são objetiva, né, questões de múltipla escolha, de diversas matérias, as matérias constantes no edital, por óbvio. Subjetiva, tá? Questões discursivas e prático-processuais. Como eu falei, é importante ler o edital para saber quais matérias vão ser cobradas, quais matérias podem ser cobradas nas questões prático-discursivas, para vocês realmente direcionarem o estudo para aquele determinado ponto, tá? E, por fim, a prova oral, correto? Que é hoje o objeto aí do nosso bate-papo. Nós temos também uma fase, né, que é uma fase propriamente dita, mas muita gente acaba não comentando, que é a fase de títulos, por ela justamente ser uma fase meramente classificatória. Mas é importante que, a depender da quantidade de títulos, você pode aí galgar boas posições no concurso e iniciar, quem sabe, o seu exercício da sua função já numa localidade boa, bem estruturada, tá? E qual que é o nível dessa prova? Né? Muita gente também me pergunta, professor, é difícil, é fácil? Pessoal, diante das peculiaridades hoje da prova, né, um cargo muito bem remunerado, né, em diversos estados, ganha-se honorários de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, embora limitado ao teto, mas já é algo muito bom, né, tendo em vista que o salário base de diversos estados é baixo, então há uma complementação dos honorários. É uma carreira bem estruturada, né, te dá uma condição de um exercício das funções da melhor forma possível, instalações, equipamentos, funcionários, e é uma carreira que você tem uma independência para trabalhar. Por óbvio, você tem que seguir algumas diretrizes do executivo, mas você, no exercício da sua função, você tem certa liberdade que em algumas carreiras você não tem. Então, diante dessas circunstâncias,
hoje é um dos concursos mais difíceis que são, que é disponibilizado, que é disponibilizado de um modo geral, né? Mas, como eu sempre falo, difícil para um, difícil para todos, né? Ou para quase todos. Então, por isso, pessoal, essa questão da dificuldade não é para ser um óbice na sua aprovação. Ela só é um alerta para o quanto você tem que se preparar, o quanto você tem que estudar para encarar ela em um grau suficiente para atingir a sua aprovação. Então, são muitos bons candidatos, então é importante ter aí, se preparar muito bem para a prova. E as peculiaridades, aí já entrando no nosso assunto da prova oral, as peculiaridades da prova oral, como que é essa prova oral? Pessoal, mais uma vez, depende muito do concurso, né? Então, leia o edital antes. Por quê? Para saber exatamente como é que vai ser essa prova. Se essa prova você fará sentado, se você fará ela de pé, se você fará ela para uma banca, né? Alguns concursos você senta, fica sentado, e é uma banca com os membros indagando um por vez ou até dividindo as questões e só você respondendo. Ou, se porventura, você faz a prova já senta na mesa diretamente com o examinador, né? Essas fases, essas bancas, geralmente, que a conversa é direto com o examinador, então fica um candidato sendo examinado para cada examinador, elas tendem a ser um pouco mais descontraídas, né? Por quê? Porque não há essa necessidade de se falar em público, né? Como se você, uma outra banca que eu falei para vocês, em que se é erguido somente você, um candidato por vez. Então, elas tendem a ser mais contraídas, mas elas tendem a ser um pouco mais demoradas, né? Por quê? Porque justamente um candidato demora mais do que o outro, o examinador pergunta mais do que o outro, então às vezes você acaba voltando para o seu lugar, tendo a possibilidade também de ir ao banheiro, comer alguma coisa no interregno, e fazer, e por isso a prova acaba sendo, a sua arguição acaba, do início até o final, ela acaba demandando muito mais tempo. Até um exemplo que eu dei, a minha prova do Ministério Público Federal oral foi assim, né? Foram vários, então a prova demorou basicamente umas 4 a 5 horas para ser terminada, né? Mas justamente tendo essa possibilidade de retornar ao seu lugar, ir ao banheiro, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, né? E resolver. Por outro lado, as provas em que há essa banca, em que a arguição é direta, feita somente ao candidato, elas tendem a ser mais rápidas, né? Geralmente 1 hora, menos até, já é encerrado aí. Mas tem essa questão justamente de você ter que falar para um público, às vezes tem uma plateia te ouvindo, então tem toda essa questão. Por isso que é importante a leitura do edital para saber exatamente como que vai ser essa prova, correto? E o que que muda, né? Também muita gente me pergunta, poxa, Ricardo, o que que muda com relação ao estudo da prova oral? Pessoal, o estudo já está feito, correto? Eu sempre costumo falar que, como eu disse no início, eu sempre costumo falar que uma vez você chegando numa prova oral, é mais do que claro que você tem plena capacidade do exercício do cargo, né? Tirando algumas raras exceções, capacidade jurídica você já demonstrou, né? Ninguém passa de uma prova objetiva, de uma prova subjetiva, principalmente de um concurso desse tipo, por sorte, sem saber, correto? Então, você tem essa capacidade. Agora, geralmente, as questões, pessoal, numa prova oral, elas são questões mais céleres, né? Você não vai ter nenhuma pergunta mais bem elaborada, né? Como você, por exemplo, tem essa questão numa prova de segunda fase. Então, fazendo até um paralelo, seria basicamente questões de primeira fase, né? Alguns examinadores fazem um pouco questões mais elaboradas, mas não muito, né? Costumam, às vezes, puxar de um mesmo assunto as questões, mas geralmente são questões mais simples. Então, o que é tributo? Quais são as espécies de tributo? Né? O que é dolo? Quais são as espécies de dolo? Enfim, questões mais para você ter essa resposta mais rápida, né? Ou, no máximo, ter pouco tempo. Até porque, realmente, como eu falei, o tempo é curto,
né? Não há, geralmente a prova oral é realizada em pouco tempo, então não há muito tempo disponível, então não há essa possibilidade de você fazer perguntas mais bem elaboradas. Então, é justamente isso. Fazendo um paralelo, seriam mais questões de primeira fase. Algumas exigem, com alguns questionamentos também, parcos de lei seca, a não ser quando há alguma alteração significativa. Temos aí, por exemplo, no ano passado, o pacote anticrime, agora a nova lei de licitação, né, para a alegria geral dos que adoram direito administrativo, mas, enfim, quando há essas alterações significativas, pode ser que sejam questionados alguns pontos aí relacionados a essas alterações na prova oral, tá? Mas geralmente ela fica realmente em conceitos, perguntas de entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. É mais ou menos isso que fica a prova. E agora a gente vai passar para as dicas, né? A primeira dica que eu costumo dar, pessoal, e eu acho que essa é a dica de ouro, é saber qual é o seu nível de ansiedade e nervosismo, né? O quanto você fica ansioso e nervoso falando na frente das pessoas, na frente do examinador. Isso é importantíssimo. Se você for uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa, que chega realmente a travar, eu já recomendo de cara você a procurar uma ajuda, né? Há diversos cursos aí, o SERAS oferece o curso, né, para você realmente trabalhar com isso e evitar que isso seja um óbice à sua aprovação, tá? Mas esses casos são casos mais raros, tá? Geralmente é um nervosismo que a gente consegue trabalhar ele com dicas simples, como eu vou falar aqui para vocês. Então, qual que é a primeira dica que eu já trago para a gente evitar começar a dissipar o nervosismo e já treinar? A primeira delas, pessoal, é justamente a dica mais falada, né? Todo mundo fala, mas às vezes pouca gente fala, é que é justamente praticar a sua fala na frente do espelho ou para um grupo de amigos e família, tá? Então, se você ainda está num nível de timidez um pouco maior, comece falando em frente do espelho, correto? Depois, obviamente, passe a falar aí na frente de amigos, na frente de família, que é justamente para você causar essa desinibição que vai ser necessária para a realização da prova aí na hora que você vai ser arguido. E, pessoal, essa questão de falar na frente do espelho, falar na frente dos amigos ou de familiares é importante porque, além de controlar o seu nervosismo, né, ele ajuda a identificar as suas dificuldades, né? Eu sempre falo, abrindo parênteses aqui, que o concurso, pessoal, é importante você, ao longo da caminhada, descobrir quais são as suas dificuldades, porque são elas que vão impedi-lo de ser aprovado. Então, uma vez superadas essas dificuldades, você consegue, obviamente, ir galgando provas e provas e até conseguir a aprovação. Então, dando um exemplo aqui específico da prova oral. Poxa, professor, eu tenho dificuldade em elaborar conceitos na hora de falar, né? Muita gente, na hora de escrever, consegue tranquilamente, mas eu já vi isso em prova oral, né? Então, por exemplo, a pessoa pergunta, e eu lembro até hoje num exame, o examinador ia perguntando determinadas questões conceituais e o candidato falava quando, terminou a prova, o examinador falou, quando não se utiliza, né? Então, você já imagina aí o destino do candidato. Outras vezes, também, às vezes, na dificuldade de formular conceitos, né, ao contrário da lógica, como tinha o grande professor Roque Carrasa, que eu fui aluno, eu lembro que ele falava muito bem, jamais se utilize conceitos começando com não, né, ou com exemplos. Tá? Se o examinador perguntou um conceito, conceitue. Depois você pode exemplificar, obviamente. Correto? Então, essas dificuldades que podem surgir, que você nem saiba que você tem. Então, por isso que é importante você treinar essa prática. E outro ponto também, pessoal, é saber se eventualmente você tem algum tique, né? Talvez, você não consiga, você esteja bocejando, você não consiga olhar no olho, que é importante, né? Esse contato visual com o examinador, né? Às vezes a sua própria fala, ela não esteja tão clara, né? Que é difícil a pessoa de ouvir. Então,
Por isso, é muito importante essa questão da praticar a fala aí, inicialmente no espelho, posteriormente na frente de familiares ou amigos, correto? Outra dica que a gente sempre dá, pessoal, é verificar se é possível levar um vade-mecum, né? Algumas provas permitem esse. E por quê que é importante isso? Porque se for possível, pessoal, é importante vocês treinarem essa consulta justamente para evitar que na hora o examinador pergunte algo, você não saiba onde está, você se atrapalhe, faça aquele papelão na frente do examinador. Então, por isso que é importante, saiba manusear o vade-mecum, saiba utilizar, saiba onde encontrar as leis, as principais leis, principalmente, saiba mais ou menos a lógica do seu vade-mecum, para quando o examinador não perguntar algo, você não ficar lá, tempo em tempo, perdendo, obviamente, tempo da sua prova, procurando determinado ponto, correto? Outra dica também que pode te ajudar bastante, pessoal, na hora de resolver, né? E isso é uma das perguntas clássicas. O que fazer se você não souber a resposta? Óbvio, é algo mais do que comum, né? Ninguém é obrigado, por mais bem preparado que você esteja, e você vai estar, né? Você chegando numa prova oral, é óbvio que você não sabe tudo, correto? Diversas dicas são dadas aí nessa situação, correto? Nós, pessoal do Advério, do SES, né, com esse longo tempo aí de concursos, o que nós dizemos para os nossos alunos? Pessoal, se você não saiba, diga que você não sabe, né, ou saia justamente com a resposta clássica. Não me recordo, excelência. Evite ao máximo enrolar, né, tentar buscar o conceito. Por quê? Porque o examinador, pessoal, sabe, ele percebe que você não sabe aquele assunto, ou que você não se recorda daquele assunto. E você pode, inclusive, começar na ânsia de se recordar, começar a falar coisa errada, né, que também é comum. Então, evite isso. Não me recordo, excelência, passe para outra. Porque se você não passar, como eu disse, o examinador, o tempo é curto, ele não vai ficar esperando. Então, se ele tem 20 minutos para te arguir e você ficar enrolando determinada questão, você pode estar desperdiçando um tempo para responder algo que você sabe. E pode ter certeza, pessoal, que se você responder algo certo sobre o que você sabe, o examinador, a tendência dele é justamente entrar nesse assunto e começar a questionar mais coisas a respeito daquilo, correto? Então, vamos dizer, uma questão de processo civil, né, ou de penal, por exemplo, o examinador começa a fazer uma pergunta para você de homicídio, e você sabe determinada questão, ele provavelmente ele vai buscar aquele ponto, outras questões para saber. E aí você pode, você respondendo, e a tendência quando você responde certo é também ganhar confiança, e ganhando confiança você tem vários processos neurais sendo ativados, e com certeza vários outros conteúdos vão sendo lançados, e você, a possibilidade de você lembrar de mais questões e responder, obviamente, corretamente, aumenta significativamente. Então, não sabe uma questão, passe para a próxima. Ah, professor, mas e se a próxima ele também não souber? Passe para a seguinte, até chegar na questão que você saiba. Como eu disse, não responda algo que você não saiba, né? Porque, como eu falei, além de você enrolar, sua pontuação vai ser baixa, provavelmente. Então, é melhor você tentar buscar uma questão que você sabe, responder uma questão certa, do que ficar enrolando 4, 5, que geralmente a sua nota vai ser muito menor do que se você somente acertar uma, tá? Outro ponto também que me perguntam muito, vestimenta e postura. Pessoal, uma das cores que as pessoas, em primeiro lugar, que as cores sóbrias, né, nada de trajes extravagantes, cores extravagantes, geralmente cores escuras, tá? Então preto, um cinza escuro, né? Por exemplo, o terno que eu estou hoje não é um terno recomendado para prova oral, né? E recomenda-se até muito a cor azul, né? Porque tem um estudo que fala da questão da cor azul ser uma cor que traz uma calma maior ao candidato, então é uma cor que é indicada aí. E a postura, obviamente, de máximo respeito, né? Trate
não questione o examinador, né? Não afronte o examinador, né? Sempre que você não souber ou não for, não se, vamos dizer, não se coadunar com um determinado ponto de vista do examinador, tente no máximo apresentar o seu, sem haver essa confrontação, correto? Porque, como a gente sempre fala, nesse momento, pessoal, é importante vocês responderem aquilo que a banca quer. Depois, futuramente, quando você tiver no exercício do seu cargo, você pode expor as suas opiniões. Mas sempre trate, e aí também é um conselho já geral, né? Mas sempre tratando com urbanidade, com o máximo respeito e educação, né? Sempre utilizando o pronome de tratamento excelência, correto? Para realmente demonstrar, além do respeito, pelo examinador, pela instituição, né? E pela pessoa, obviamente, que está ali te arguindo. Outro ponto, outra dica também que nós damos, pessoal, é justamente fazer simulado para as provas, né? Como que você faz simulados para as provas? Bom, pessoal, você pode chamar, né, algum amigo seu, né, ou alguns amigos que estejam, obviamente, estudando, correto? E pedir para esses amigos fazerem perguntas, né, perguntas sobre os temas. Eu até peço, pessoal, eu recomendo para os alunos, se você tiver algum amigo já bem preparado, você peça para ele montar as perguntas dele, tá? Não faça as perguntas e entregue para ele. Deixa que ele faça essas perguntas justamente para você ter essa, vamos dizer assim, você ser surpreendido pelas perguntas, você ver a sua reação quando você se defronta com uma questão que você não sabe, correto? Então, por isso é importante você fazer esses simulados, não precisa ser toda hora, tá? Pode ser um ou dois, é algo justamente para você, vamos dizer assim, fazer aqueles ajustes finais para a prova. E, mais uma vez, você aí, fazendo esses simulados, você treina melhor as questões, né? Você responde, vamos dizer assim, você vai com certeza se acostumar a responder melhor as questões. Para aqueles que também podem, né, eu recomendo muito, pessoal, a realização de cursos específicos. Hoje em dia, praticamente todos esses concursos, e notadamente o concurso de procurador de Estado, há aí cursos para as mais variadas fases. Então, se você tem essa necessidade, se você percebe que a sua ansiedade está maior, que ela pode te comprometer, se você tem essa dificuldade de falar em público, ou se você não tem o costume, eu recomendo fortemente a você buscar um curso. Aqui no CERN, nós temos diversos cursos disponíveis com excelentes professores, né, justamente para abordar todas essas questões que foram faladas aí com vocês, tentar identificar quais são os seus problemas, eventuais tiques, como eu falei, as eventuais condutas na hora das respostas que possam aí atrapalhar, levar algum prejuízo para vocês no exercício, na realização das provas aí, da prova oral que você já vai estar. E com certeza isso vai encurtar aí, facilitar o seu caminho a tão almejada aprovação. Bom, pessoal, esses eram os pontos e as dicas que eu queria trazer para todos vocês. Eu espero que elas sejam muito úteis para aqueles que chegarem nas fases finais. Algumas dicas se encaixam a outros concursos, né, por óbvio. Então, fico à disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer, trocar uma ideia. O César aí dará todo o apoio a vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço.